correções de história. Vamos agora corrigir as atividades da página 21 a 23, certo? Vamos lá. Use o que aprendeu. Antigamente, as pessoas se encontravam nas praças e nas ruas da cidade com muita frequência. Observe as fotografias a seguir e depois respondam. As praças também serviam como ponto de encontro para muitas pessoas. Geralmente ficavam nos centros de grandes cidades e ali funcionavam lugares muito importantes para o lazer, como os teatros, as bibliotecas e os cafés. Nas cidades pequenas, a praça era o local onde ficavam as igrejas. Aí vocês veem aí duas imagens de praças, né? Onde tem aglomeração de pessoas, o que agora, nesse momento, não pode acontecer, né? Aglomeração de pessoas, né? E tem essa fotografia aí do ano de 1920, que é o mesmo contexto, né? De praça com igreja, mas a quantidade de pessoa é bem menor, né? Observem as fotografias 1 e 2 e registrem as datas e o local em que elas foram tiradas. A foto 1, né, que é em Joinville, Santa Catarina, foi no ano de 2017. Ó, tem pouco tempo. E a foto número 2 foi na Rua do Catetê, no Rio de Janeiro, em 1920. Isso explica porque tinha tão pouca gente, né? No ano de 1920. Letra B. Você considera que a cena representada na fotografia 1 é comum nas cidades nos dias de hoje? É uma resposta pessoal. Mas eu posso dizer que nos dias de hoje, isso não pode acontecer, né, gente? Aglomeração de pessoas, ó, não. Mas sim, é uma prática comum de acontecer se não estivesse acontecendo essa pandemia que nós estamos vivendo hoje, né? As pessoas, principalmente aquelas pessoas mais idosas, gostam de frequentar as praças públicas para jogar, para se distrair, para conversar. Infelizmente, nesse momento, nós não estamos podendo fazer isso, não é? Letra C. Identifique na fotografia 2 algumas diferenças em relação aos dias de hoje. Vocês vão observar aí quais são as diferenças dessa fotografia 2 para a nossa realidade atual. A primeira coisa que é notável aí é essa quantidade de meios de transporte animal, né? Que utilizavam os cavalos, as carroças puxadas por animais, para se locomoverem de um lugar para o outro, o que geralmente a gente não vê muito hoje em dia. É claro que ainda existe, né, o transporte com a utilização de animais, mas nessa época era praticamente o único meio de transporte existente. Hoje já existe uma infinidade de meios de transporte que as pessoas estão utilizando, desde as bicicletas, as motocicletas, os automóveis, ônibus, caminhões, avião e por aí vai. Também outra diferença é que essas praças, as ruas não eram pavimentadas, né? Vocês podem ver que é um chão de terra batida, né? Aquela terra pilada. Hoje em dia as ruas já têm uma pavimentação. A iluminação também já acontece de uma forma diferente dessa época. Então existem, sim, algumas mudanças que nós podemos perceber e pontuar dessa época aí para os dias atuais. Questão 2. No seu bairro existem lugares de convivência que você e seus familiares gostam de frequentar? Cite 2 exemplos. Também é uma resposta pessoal. Mas aqui no meu bairro, por exemplo, existem sim, tem ali a Praça Céu, né, que é a praça que fica o Colégio Tenente Wilson, que muitos jovens e muitas pessoas gostam de fazer exercícios, gostam de caminhar, gostam de ir para lá conversar. E também aqui no meu bairro existem lanchonetes, né, que ficam aqui bem perto, então existem esses lugares. Quais são os pontos de referência no seu bairro?
Existe alguma rua, avenida, praça ou outro local bastante conhecido no bairro? Existe aqui no meu bairro a Avenida Raimundo Bonfim, que fica bem pertinho aqui da minha casa. Existe também o colégio Modelo, que o povo chama de Modelo, né? Que é o Luiz Eduardo Magalhães, que é uma escola estadual. Aqui no meu bairro também existem a Escola Nossa Infância, existe um posto de saúde que fica quase em frente da minha casa. Existe também a Delegacia Civil. Então, são vários os pontos de referências aqui da minha casa, né? Aí da casa de vocês, vocês vão anotar quais são esses pontos de referência que fica mais fácil identificar o lugar onde vocês moram. Quarto, escreva sobre o que você mais gosta no seu bairro e o que, em sua opinião, poderia melhorar. Aí você vai estar traçando. O que é que você gosta aí no seu bairro? O que é que você não gosta? O que poderia ser melhorado, certo? Aí cada um vai citar as suas respostas. Creio em Deus que quando a gente voltar, a gente vai fazer uma reflexão mais aprofundada de tudo isso, não é? Vamos lá. Quinto, existe algum local no seu bairro que você gosta de visitar? Alguma paisagem legal, uma casa, um prédio bonito? Converse com seus familiares sobre o seu lugar preferido na sua vizinhança e peça ajuda deles para escrever um texto descrevendo os detalhes desse lugar. Esse texto vai ser um pequeno registro da sua história e da sua relação com o seu bairro e a sua vizinhança. Aí também é um texto de cunho pessoal, né, onde vocês vão desenvolver esse texto em poucas linhas, aí só são 4 linhas, é um pequeno relato que cada um fará, certo? E no sexto, é uma atividade que era para a gente fazer em conjunto, né? Faça com seus colegas um exercício de comparação de descrição dos lugares, lendo os textos em conjunto. Aí vocês vão procurar identificar elementos parecidos e diferentes nos bairros de cada um de vocês. É outra questão que nós só vamos dialogar e discutir quando estivermos juntos, não é isso? Porque agora estamos separados, mas estamos juntos, unidos pelos nossos corações, não é? Gente, tá chegando ao fim, né, da nossa unidade 1. Aí nós temos aí também uma outra questão da página 23, que vai perguntar aquele que a gente sempre faz quando termina uma unidade. O que você aprendeu nessa unidade? O lugar onde você vive. Se você aprendeu sobre o lugar onde você vive, você marca, ó, carinha feliz. Lugares se transformam. Você aprendeu isso? Que os lugares eles podem se modificar com o passar dos anos? Se você aprendeu, marque na carinha feliz. Conhecendo a história dos lugares. Você conheceu a história de alguns lugares? Ao você adentrar nesse tema, as diferentes fontes históricas para os estudos dos lugares. Gente, fontes históricas. A gente já vinha conversando sobre essas fontes desde quando a gente estava em nossas aulas presenciais. Existem vários tipos de fontes históricas, né? E eu vou citar aqui algumas delas para que vocês relembrem. O livro é uma fonte histórica. O jornal é uma fonte histórica. As fotografias são fontes históricas. Os lugares, dependendo dele ou não, todo lugar é uma fonte histórica. Pode não ser hoje, mas futuramente ele vai ser a fonte histórica de alguma coisa, de alguma lembrança, de algum relato, de alguma vivência. Celular, computador, tudo isso é fonte histórica, carta, né? Então, tudo isso são fontes históricas. Só que aí a gente vai classificar como tipos de fonte histórica. Algumas são de imagens, algumas são de escrita, de texto, né? Outras são de vivência, de memória. Então, existem vários tipos de fontes históricas, certo? Beijo, até mais.